Saravá, meu povo de axé, vídeo de abril no ar. Passando a vinheta, a gente conversa. Olá, meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a todos pelas conversas, pelo feedback que eu tenho tido do meu papo, na verdade, meu monólogo, e eu falo com alguns separadamente que me mandam mensagem no Instagram, ou por aqui pelo YouTube, ou pessoalmente. Vamos dinamizar mais, eu estou pronto para conversar sempre. Como eu digo, não tenho a verdade absoluta, nem quero tê-la, quero só compartilhar, né, aquilo da minha experiência dentro da religião de Umbanda, dentro daquilo que nós vemos hoje em dia. Algumas preocupações, algumas pontuações, algumas reflexões. Isso sempre é muito bom. Sempre que nós podemos ter algum tipo de reflexão sobre as nossas práticas religiosas, isso engrandece a religião, ajuda a esclarecer as pessoas que não conhecem, as pessoas que estão entrando para a religião agora, querendo conhecer, né? Então, assim, os temas que eu busco trazer são sempre algumas coisas que acontecem, principalmente durante o mês, de uma gravação para outra, com as conversas que eu tenho, com as coisas que eu leio, com o que me chega aos ouvidos, né? Esse mês, por incrível que pareça, parece que as coisas vão se repetindo, né? Os assuntos vão sendo repetidos na nossa cabeça, ou eu fico mais atento, e aí vou vendo que é um tema recorrente, né? Já falei e torno a falar, já tem um vídeo que eu falo sobre isso. Nós temos que lembrar que a nossa religião de Umbanda é uma religião de tradições. Uma tradição que lá no começo do século era muito mais transmitida oralmente, né? Daquilo que se via no terreiro, daquilo que se ensinava nos terreiros. Hoje em dia, com a internet, isso ganhou outra dimensão. Nós temos muitas redes sociais, muitos sites, muitos textos falando sobre a religião. Por um lado é bom porque informa, mas por outro pode trazer algum tipo de dificuldade na compreensão e diversidade e diversificação das informações, né? Então, assim, eu sempre falo, a religião é uma religião de tradições. Muitas tradições, elas têm que ser mantidas. As práticas, elas são diferentes em cada terreiro, em cada casa, em cada região do Brasil, mas há sempre um fio condutor que nós chamamos das tradições. Isso não pode se perder. Ao mesmo tempo que nós também não podemos perder de vista que estamos em pleno século XXI, muita coisa já aconteceu no planeta. O advento, por exemplo, da doença que nos acometeu, que acometeu o planeta nos anos de 2019, 2020, 2021, que foi a pandemia, fez com que se repensassem muitas coisas, né? A necessidade de contato com as pessoas foi cerceada fisicamente, então buscou-se maneiras de interagir, e isso fez com que também surgissem algumas coisas que, não sei, me parecem que fogem um pouco da questão da tradição. Mas isso é para ser pensado mesmo e repensado. O que nós não podemos deixar de pensar quando falamos em modernidade, adaptar as nossas práticas aos tempos de hoje, né? Isso o mundo é um assunto até gigantesco que nós podemos passar aqui horas falando sobre isso. Nós não podemos perder de vista as tradições. A religião de Umbanda, pelo menos até onde eu sei, tudo que eu pratiquei, é uma religião de não ter pressa no quesito de desenvolvimento do médium. Quem vai buscar socorro numa casa tem pressa, isso é verdade. A pessoa está ali porque ela tem um problema, ela precisa de ajuda, ela quer que aquilo seja resolvido o mais rápido possível, da melhor forma possível. Elas têm pressa, as pessoas têm pressa. Mas você, enquanto desenvolvimento da sua mediunidade, não pode ter pressa, né? Outro dia eu estava passando numa rua aqui perto de casa, que não era uma encruzilhada, na verdade ela tinha 6 bifurcações. Aí brincando ainda falei, isso aqui não é uma encruzilhada, isso aqui é uma cestilhada, né? E aí fiquei pensando, em tom de brincadeira, mas é porque eu tenho visto muito nas redes. Vai ver que daqui a pouco vai ter uma pombagira, um Exu que vai dizer que não é da encruzilhada, da sextilhada, né? Porque muita gente vê hoje em dia, principalmente com relação aos Exus, já falei isso aqui, né?
uma pressa muito grande de dar nome, sobrenome, linhagem, e sabe? Não estou dizendo que está errado nem que está certo, mas eu estou dizendo a partir da minha prática, eu reafirmo isso, que aprender a trabalhar com os seus guias, os guias de esquerda, os guias de direita, é um processo. As pessoas já querem logo o nome da pombagira, o endereço da pombagira, Pombagira Maria Padilha, da Porta do Cruzeiro, das Almas Santas Benditas, da Encruzilhada, sabe? Tá, eu vejo começar um exagero muito grande. Nós, quando estamos começando a trabalhar, a sentir a força da entidade que se aproxima, mais do que ela dar um nome, ou você saber o nome dela, você tem que aprender a conhecer, a reconhecer. É isso que faz no trabalho mediúnico de um terreiro, quando você sabe que é um preto velho que está se aproximando, que é uma entidade de esquerda que está aproximando, que é uma criança, né, um encantado. Não tenham pressa. E muito mais essa questão, já quer na segunda vez riscar o ponto, e aí vai para a internet estudar ponto. Minha gente, ponto é uma assinatura. Nós sabemos que cada um de nós podemos até ter o mesmo nome, mas não vamos ter a mesma assinatura, né? As letras serão as mesmas, mas a forma de escrevê-las são diferentes. Então, não aprendam a riscar ponto porque viram na internet. A internet e os pontos que se explicam na internet, os pontos riscados, são só para conhecimento, para você ter uma ideia de como isso acontece. Espere. A beleza da espera é aquele momento mágico em que, independente da sua vontade, na sua entrega total, você faz o ponto, a entidade, através de você, acoplada à sua energia, risca o ponto e muitas vezes, em muitas casas acontece, o dirigente conversa com a entidade, pede explicações para ver se aquilo que a entidade está mostrando é firme, porque o médium está firme, não porque a entidade não esteja firme. Não é desconfiar da entidade. Então, assim, vamos prestar atenção na questão da tradição. É claro, e eu estou falando isso até porque semana passada eu vi um vídeo, cheguei a comentar, e no meu comentário mesmo, que não era da minha página do Instagram, muita gente comentou em cima do meu comentário sobre o que antigamente se fazia com as provas de fogo, que era necessária ou que aconteciam, não sei, há muito tempo atrás, provas para dizer que ali estava uma entidade, né? Quebrava-se uma garrafa no chão, tinha que passar, colocava-se fogo dentro de um caldeirão e todo mundo tinha que colocar a mão, esse tipo de coisa. Hoje em dia isso não procede, né? Até porque é muito perigoso, mas aquele objetivo era de fazer com que as pessoas, quando se entregassem às entidades, estivessem ali verdadeiramente entregues. E não montadas, como a gente costuma dizer, na vibração, sem estar plenamente consciente do trabalho espiritual. Então era uma prova de fogo, era perigoso, claro, corria risco o dirigente, né, o pai, a mãe de santo, corria riscos, é claro. Hoje em dia, se isso acontece, pode dar até cadeia para o pai de santo, para a mãe de santo, né? Mas talvez não seja tão necessário mais aquelas provas de fogo tão perigosas, mas há que se ter cuidado com o que está se divulgando por aí no que se diz terreiro de Umbanda. Não sei se é uma prova de fogo para acontecer, mas uma boa conversa do dirigente, do zelador, da zeladora, com uma entidade que se apresenta mais de uma vez, vem a primeira vez conversa, vem a segunda vez conversa e vai aos poucos acertando esse acoplamento da entidade com o médium, a entidade vendo como se trabalha naquela casa, o médium aprendendo a reconhecer aquela entidade, para que não existam algumas coisas que a gente vê por aí, infelizmente, e as pessoas, alguns chamam de marmotagem, eu não sei, porque já falei também aqui, eu não posso julgar um vídeo de 15 segundos, 30 segundos, dizendo que é uma marmotagem, se eu não conheço toda a história que estava acontecendo ali. Às vezes as pessoas, por maldade, colocam aqueles 15 segundos dizendo que era uma incorporação e poderia não ser, podia ser uma brincadeira entre irmãos de terreiro, que às vezes acontece, né? Quando nós estamos em família, a gente está mais relaxado, aí pode ter alguém
filmando aquilo e vai dizer, tá vendo? E aí é uma história muito longa, né? O meu alerta hoje é a questão da tradição e da modernidade. Novamente eu falo a questão da prova de fogo, que aconteceu e que acontecia, né, e que hoje em dia não pode mais acontecer, mas o cuidado que nós devemos ter dentro dos terreiros, paizinhos e mãezinhas, zeladores de santo nos terreiros, ou o nome que quiser dar, dirigente espiritual, né, hoje tem tanto nome. Vamos estar atentos a isso, para que a nossa religião seja realmente a bandeira de Oxalá, porque se nós sofremos tanto preconceito das pessoas que dizem que nós não fazemos o certo, que nós fazemos o mal às pessoas, que nós mentimos e outras coisas que todos nós já sabemos, estamos cansados de ouvir. Se nós não cuidamos disso, quem vai cuidar? Aí alguém pega esse vídeo fragmentado e começa a falar e a gente tem que ficar calado, né? Há tradições com incorporações de caboclos, com incorporações de pretos velhos, com incorporações... É diferente, por exemplo, se numa casa preto velho vem em pé e pega a bengala e vai com a bengala, ou se preto velho já vem sentado no toco. Isso é diferente, são práticas. Mas daí a colocar essas inovações, vou chamar assim, de entidades no mundo de hoje, é muito complicado. Nós vemos aí, e vocês têm exemplos, inúmeros exemplos, de pessoas que estão transmitindo mensagens de entidades via internet, aí colocam o celular e ainda diz está gravando. Eu não estou questionando, tá? Eu não quero questionar isso, eu só estou fazendo a gente pensar um pouco o que é tradição e o que é modernidade. Lembrem-se que nós vivemos 2 ou 3 anos fechados dentro de nossas casas, as pessoas precisando de ajuda. E muitas vezes a voz de alento de uma entidade, a voz de alento de um zelador de santo, de um irmão de santo na hora do sufoco do outro que estava do outro lado, fechado, cercado, foi muito boa e foi muito proveitosa. Eu não estou dizendo que isso não pode existir. O que eu estou dizendo devemos ter cuidado. Tradição e modernidade para não correr o risco de cair nas graças, ou na desgraça, né, daqueles que querem denegrir a nossa Umbanda. Que esse mês de abril seja de pleno sucesso, paz e amor para todos nós. Vivemos o final da quaresma agora no comecinho do mês, no finalzinho do mês passado, e que Jesus, o grande avatar do Ocidente, traga para todos nós luz, sabedoria e paz. Saravá!